Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, mas antes dessa palavra, eu quero deixar uma palavra profética para a Igreja Monte Sião. Quero deixar uma palavra profética e ontem quando o Dudu estava pregando, Deus ele falou muito forte ao meu coração sobre 7 coisas. Nós estamos aqui na terceira noite dessa conferência, 7 noites em Sião, e quando eu estava ali ouvindo a ministração, eu senti Deus falando muito forte comigo a respeito de 7 coisas que Ele vai liberar sobre essa igreja nesse ano. Eu não sei se você é familiarizado com o alfabeto hebraico, eu não vou querer dar uma de judeu aqui, mas o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, 22 consoantes. E as 7 primeiras consoantes é o Aleph. E o Aleph, que é a primeira consoante do alfabeto hebraico, ele tem o significado de boi, ou seja, o forte da casa. Esse é o significado literal, mas representa a figura do pai, da onde vem a palavra Abba. E na primeira noite aqui de Sião, como eu já disse, o pastor Gustavo Paiva, ele enfatizou o legado, ele enfatizou que aquilo que nós estamos colhendo, que estamos fazendo hoje, é um legado de gerações que plantaram, não é verdade? E eu creio que essa palavra, o Aleph, que representa a figura do pai, eu creio que Deus ele vai ainda vai intensificar isso esse ano na Igreja Monte Sião. A consciência de que tudo aquilo que vocês estão colhendo, tudo aquilo que está acontecendo através dessa igreja, Deus ele vai intensificar essa consciência de que isso vem através de pessoas que derramaram as suas vidas, que entregaram-se por inteiro para que isso estivesse acontecendo hoje. E isso está associado à honra. Então Deus vai levantar líderes de honra nesse lugar. Segundo lugar, a segunda letra do alfabeto hebraico é a letra Beit. A letra Beit, ela significa literalmente casa, mas é associada também, representa o filho. É da onde vem a palavra Ben no hebraico, que é filho. E ontem nós ouvimos no louvor, nós cantamos, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E eu creio que esse ano também, assim como Deus, ele vai elevar a consciência de honra dentro dessa igreja. Deus ele vai levantar crianças sobrenaturais que vão andar no poder do Espírito Santo. Assim como Jesus, quando esteve na terra, tudo o que ele fazia, ele atribuía ao Pai. Essa igreja vai ver mais do que nunca as gerações andando conectadas e alcançando não só a nação brasileira, como as nações da terra. Mas a terceira letra do alfabeto hebraico é a letra Gimel, e o significado literal é camelo, que representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo, e é essa noite que nós estamos hoje, na terceira noite. Então eu creio que esse ano também para Monte Sião vai ser um ano de maior intensificação do Espírito Santo. Logo mais eu vou falar sobre isso, então essa letra eu quero deixar para depois. Mas olha que interessante, a quarta letra do alfabeto hebraico é a letra Dalet, e o significado literal é porta, porta celestial. Mas também tem um outro significado, representa o homem pobre ou humilde de espírito. A letra Dalet é a letra do nome de Davi. Veja bem, é a quarta letra do alfabeto hebraico. Quando eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha vida, nasce Davi. Davi só pode nascer, ou seja, o homem segundo o coração de Deus, quando eu tenho consciência de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo. E eu creio que Deus está levantando nesse ano a Igreja Monte Sião como uma igreja madura, como uma igreja de Davis, de homens e mulheres segundo o coração de Deus, de homens e mulheres que vão honrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
A quinta letra do alfabeto hebraico é a letra Re. E o significado literal dessa letra é contemplar. Contemplar. Mas ela representa também multiplicação. Veja quando ele chamava Abrão, Deus falou: Abrão, eu vou mudar o seu nome. E então Abrão se chamou Abraão. E Saraí veio se chamar Sara. No hebraico, a única coisa que aconteceu no nome de Abrão e de Saraí foi que Deus acrescentou a quinta letra do alfabeto hebraico, a letra Re. Então ele se chamou Abraham e Saraí, Sara. Essa quinta letra. Então essa letra representa a multiplicação. E eu profetizo um ano de multiplicação nessa igreja. Um ano de multiplicação em todos os níveis nessa igreja. A multiplicação que vocês vão colher esse ano será diferente de tudo o que vocês viram até hoje. Recursos sobrenaturais de Deus. Deus coloca uma letra. Deus ele coloca uma nova letra na Monte Sião. E essa letra é a quinta letra do alfabeto hebraico, é a letra Re, que significa multiplicação, mas também contemplar os céus. Nós só podemos contemplar o céu se o Senhor nos atrair para Ele. A Bíblia diz que quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu Jesus à destra de Deus em pé. Ele contemplou Jesus e por isso ele pôde fazer aquela oração: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E eu profetizo que esse ano vai ser um ano de contemplação, um ano de multiplicação sobrenatural sobre essa igreja. Amém? A sexta letra é a letra Vav. A letra Vav, ela significa literalmente gancho e representa a conexão. A letra Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, é exatamente o gancho que era usado, ou os pregos que eram usados, talvez o prego é melhor no português, para sustentar o tabernáculo na terra. É a letra que representa os pregos que foram colocados quando que crucificaram Jesus, que prenderam Jesus na cruz. A letra Vav, ela é conexão. Ela simboliza conexão. É aquilo que conecta o céu à terra. O prego ou o gancho que prendia as cordas do tabernáculo na terra tinha uma obrigação. Esse prego ele não podia ficar totalmente enterrado. Ele precisava ficar metade para fora e metade para dentro. Então tinha um tamanho certo esse gancho, esse prego. Por quê? Porque representava a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus não ficaria para sempre morto, ele ressuscitaria. Então eu profetizo que esse ano essa igreja vai colher conexões sobrenaturais. Deus vai conectar essa igreja com as nações. Deus vai conectar essa igreja com as nações de uma maneira tão extraordinária. Amém? Através do Vav. Mas a sétima letra. A sétima letra é o Zain. A sétima letra, o significado literal significa espada, mas representa a palavra. A Bíblia diz em Mateus 10:34 que Jesus, ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer espada. Exatamente isso. Quando a Bíblia diz que Jesus veio trazer espada, a Bíblia não está dizendo que Jesus veio matar, não está dizendo que Jesus veio dividir. A Bíblia está dizendo que Jesus veio trazer a justiça conforme o padrão de Deus. E o que é justiça conforme o padrão de Deus? Sempre que a justiça de Deus se manifesta em um lugar, a enfermidade ela é curada, os mortos ressuscitam, a pobreza se transforma em prosperidade, e aonde há escassez, vem a abundância. Então eu profetizo que esse ano, essa igreja vai crescer fundamentada na palavra, a um nível jamais visto, e vocês vão alcançar as bênçãos de Deus para vocês, amém? Deus abençoe a sua vida. Mas vamos lá. Você está preparado? Talvez por causa da apresentação do Theo, pastor Theo, você esperava um japonês, como o André, como a pastora Sara, como o próprio pastor Theo, mas eu sou neto de japonês. Mas como meu pai é bem brasileiro, eu não tenho praticamente traço nenhum. Eu estou desde os 9 anos no Japão, fazem
26, esse ano vou completar 27 anos no Japão. E eu tenho duas nações dentro do meu coração, porque eu sou brasileiro e japonês ao mesmo tempo. Eu não sei, eu tenho vindo nesses últimos anos ao Brasil com mais frequência e eu confesso que eu tenho ficado um pouquinho dividido, porque um amor tão grande tem nascido dentro do meu coração pela nação brasileira. Sabe, a gente ouve falar tantas coisas a respeito do Brasil, coisas desagradáveis, mas quando a gente vê esse mover do Espírito Santo, esse mover genuíno do Espírito Santo, sabe, queridos, eu vejo que há esperança. Eu vejo que Deus ele está preparando o Brasil, a nação brasileira, para liderar as nações da terra. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Hoje você vai se alegrar muito, mas você vai chorar muito também. Então se prepare aí, porque Deus ele vai falar de uma maneira especial conosco. Amém? O Espírito Santo, eu creio que ele tem algo especial da parte de Deus para compartilhar conosco. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? O tema da mensagem de hoje é muito simples. Sobrenaturais. Esse é o tema. Amém? Gostaram do tema? Eu acho que vocês estão vivendo isso. E eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser sobrenatural. O que é ser uma pessoa sobrenatural? Esse texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos pela igreja brasileira. Pela igreja brasileira em especial. É um texto muito apreciado, é um texto muito pregado, mas é um texto pouco entendido. E eu quero me aprofundar um pouquinho nesse texto com você e ver algumas coisas interessantes que Deus ele deixou aqui no começo da igreja, a fim de que nós possamos, assim como nos primeiros dias, ter uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Essa igreja, eu não sei se você já estudou a história da igreja primitiva, mas foi um dos avivamentos, se não foi o que mais durou na história. O avivamento que aconteceu na igreja primitiva, ele foi o avivamento mais sustentável de todos os avivamentos que aconteceram. Você sabia que na história já existiram avivamentos que duraram, por exemplo, existiu um avivamento que durou um dia. Você imagina o que é isso? A maioria das nações que provaram avivamento, eu estive agora recente na Inglaterra e eu visitei a casa e a catedral aonde John Wesley ele ministrava. E uma senhora fez toda a tour com a gente dentro dessa catedral e ela então dizia: olha, esse era o púlpito que John Wesley pregava a palavra. E os olhos dela enchiam de brilho. Aí ela dizia: aqui essas cadeiras ficavam lotadas. Aí nós fomos para a casa de John Wesley. Aqui era o lugar onde ele se ajoelhava todos os dias para orar. E ela então falava de John Wesley com um brilho tão lindo nos olhos. Mas eu pedi para o guia que estava lá comigo perguntar para ela um pouquinho sobre como era hoje aquele lugar. E ela disse: hoje nós temos cultos aqui, tem o pastor, nós temos 2 cultos, se eu não me engano, ela falou.
mas quando ela falou da atualidade, o brilho nos olhos dela tinha desaparecido. Então, eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse avivamento que aconteceu a partir de Atos capítulo 2, porque eu creio que Deus ele está levantando, como o pastor Gustavo falou, uma geração que vai sustentar aquilo que Deus está fazendo. Uma geração que vai entender o propósito de Deus e vai transmitir isso para as próximas gerações. Nós estamos ali no Japão hoje com 10 casas de oração 24/7. Até o ano passado eram 7 casas 24/7. Hoje já são mais de 10 casas 24/7. 24/7 é que ora 24 horas por dia, 7 dias da semana. E mais de 35 lugares aonde a oração todos os dias, de 6 a 12 horas por dia. E o mais incrível é que algumas dessas casas de oração que funcionam 24/7 são mantidas por tem uma igreja em Osaka que o pastor ele tem 10 staffs na casa de oração. E com esses 10 staffs eles estão rodando 24 horas, 7 dias da semana durante 3 anos. No Japão eu tenho visto verdadeiramente que mais do que números, mais do que pessoas, é aonde nós estamos fundamentados, é sobre o que nós estamos fundamentados. E é sobre isso que nós queremos ver aqui. Você imagina você trabalhar ou você buscar por um avivamento que dura só uma tarde? Já aconteceu isso na história. Você imagina você buscar a Deus, clamar a Deus para um avivamento que ele vem por 1 mês, por 2 meses ele se acaba? Esse avivamento aqui, ele durou centenas de anos. Para você ter uma ideia, a igreja de Jerusalém, essa igreja aqui, depois de alguns anos de existência, metade da cidade de Jerusalém fazia parte daquela igreja. Estima-se que tinham 200 mil pessoas em Jerusalém. Então 100 mil pessoas congregavam nessa igreja. Você pode imaginar o que é isso? Eles não tinham internet, eles não tinham nada do que nós temos hoje desses recursos, mas foi uma igreja que por muitos anos a chama do Espírito Santo se manteve acesa naquele lugar. E hoje eu estou falando sobre pessoas sobrenaturais. E a primeira coisa que eu aprendo sobre pessoas sobrenaturais é que pessoas sobrenaturais são pessoas que têm entendimento espiritual. Amém, queridos? Diga comigo, entendimento espiritual. Olha comigo de novo o versículo 1. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que eu posso ver aqui? Eu vejo 2 coisas aqui. A primeira coisa que eu vejo é que o Espírito ele desce em estações ou em épocas específicas. A Bíblia está aqui enfatizando que o Espírito desceu no dia de Pentecostes. Você se lembra o que Jesus disse para os discípulos antes dele ascender aos céus? Os discípulos perguntaram: mestre, quando o reino de Israel será estabelecido? E Jesus disse: não vos compete saber as estações que o Pai preparou para estabelecer o reino, mas vocês permaneçam em Jerusalém até que do quê? Que do alto vocês sejam revestidos. Jesus sobe aos céus depois de 40 dias da sua ressurreição. E por 10 dias aqueles homens, eles permanecem em oração. A Bíblia diz em Atos 1:14 que eles perseveravam unânimes em oração. E então o que aconteceu? O Espírito, ele desceu no dia de Pentecostes. Então veja bem, o Espírito, ele desce mediante um clamor. O Espírito, ele vem mediante uma necessidade. E agora aqui em Pentecostes o Espírito está descendo. Veja que a primeira chamada da igreja no Novo Testamento começa com um culto de oração. Sabe por que eu creio que o maior avivamento de toda a história está por ser derramado sobre as nações? Sabe por quê?
porque um movimento global de oração e adoração está acontecendo. Até 1980, queridos, nós tínhamos 10, 15 casas de oração 24/7 ao redor do mundo. Sabe quantas casas de oração hoje nós temos? 24 horas, 7 dias de semana, ininterrupta ao redor do mundo, mais de 20 mil casas de oração. Você entende o que é isso? Ano passado, lá nos Estados Unidos, aconteceu uma conferência gigante, onde o movimento de casa de oração e a Jocum, o movimento de missões e outras também cruzadas, outros movimentos missionários se ajuntaram para falar o que Deus, para estudar, para ouvir o que Deus está fazendo ou estará fazendo nesses próximos 10 anos. Talvez foi a reunião mais importante que aconteceu do ano passado. O movimento global de oração e de adoração com o movimento global de missões reunido para saber como trabalhar junto, como em cada base missionária ter uma casa de oração, a fim de que os missionários sejam enviados com poder e autoridade do Espírito Santo e isso seja algo sustentável. Eu disse que pessoas sobrenaturais são pessoas com entendimento espiritual. E se você for analisar Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, lá no versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão de casa em casa e nas orações. Você vai no capítulo 3, diz que Pedro e João subiam a hora 9, eles subiam para orar. E ali já acontece o milagre. No capítulo 4, a Bíblia continua dizendo, no versículo 32, versículo 34, que eles estavam orando. E quando chega no capítulo 5, a igreja está tão cheia da presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa, a igreja cheia da presença de Deus atrai pessoas, porque as pessoas estão sedentas por Deus, você crê nisso? No capítulo 5 de Atos, no versículo 14, eles param de contar o número de pessoas, ou seja, é tanta pessoa chegando na igreja. A Bíblia diz que diariamente, já no capítulo 2, as pessoas iam sendo salvas. Então no capítulo 5, versículo 14, diz que homens e mulheres se convertiam, mas ali você não vê mais números, porque a igreja, ela perde o controle, ela não consegue mais mensurar quantas pessoas estavam sendo salvas ali. Por isso que você tem no capítulo 6, aquela reunião onde eles começam a instituir diáconos agora, para cuidar das pessoas. E a igreja então, ela é sustentada através de uma reunião de oração. E eu vou dizer uma coisa, quando você vai no capítulo 13, lá no versículo 1, 6 homens aparecem, 6 homens. Um deles é enviado, né, chamado Saulo até então. Barnabé vai com ele, mas diz ali que 5 homens estão orando, ou 4 por 2. 4 pessoas orando para enviar um homem que estava recém-convertido ao Evangelho, que recebeu um impacto poderoso do Espírito Santo e agora ele vai ser enviado para a primeira viagem missionária. E através daquela liberação do Espírito Santo, Paulo começa missões mundiais e Paulo começa a missão na Europa e no que hoje a gente conhece de América do Norte. Uma reunião com 6 pessoas de oração, ali em Atos 13, impactou a Europa e a América do Norte que existe hoje, e nós vemos quantos missionários a América enviou ao redor do mundo, e o que Deus já fez nesses continentes. Tudo começando através de um mover de oração. Por isso eu creio piamente que Deus está para derramar um grande avivamento sobre a terra. Porque Deus está inflamando, Deus está incendiando pessoas ao redor da terra para clamarem a Ele, para orarem a Ele. Você imagina o que é 20 mil casas de oração ao redor do mundo? Você imagina o que pessoas que se reúnem para falar sobre oração e missões entrelaçadas, caminhando junto? Então eu creio que nesses próximos anos nós vamos começar a desfrutar de um grande mover do Espírito Santo e uma grande colheita de almas, amém?
Porque assim como Paulo foi lançado através de uma reunião de oração, e ele impactou o mundo daquela época, e repercutiu até hoje, eu creio que esse movimento de oração, que está sendo levantado hoje ao redor do mundo, é para um propósito maior, é a salvação de almas, que culminará também com a volta de Cristo. Você crê nisso? Então o Espírito Santo, ele vem em épocas específicas. Mais uma coisa que eu aprendo aqui, no versículo 1, é que o Espírito Santo, ele desce sobre pessoas específicas. Depois leia Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 20. A Bíblia diz que antigamente existia uma parede de separação. Os judeus estavam de um lado e os gentios estavam do outro. E para você entender o que é isso, como funcionava no Antigo Testamento? Tinha o tabernáculo ou o templo. E no templo tinha uma separação, o átrio dos gentios e tinha o átrio dos judeus. E entre o átrio dos gentios e o átrio dos judeus tinha uma placa assim para os gentios: não pise no átrio dos judeus, senão é pena de morte. Só que a Bíblia diz que essa parede de separação, através da morte do nosso Senhor Jesus, ela foi dissipada, e hoje em Cristo nós somos um. Esse é o novo homem, aquele que é salvo pela fé, aquele que é cheio de graça, aquele que tem o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos fundados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, quando o Espírito desceu sobre o dia de Pentecostes, ele não desceu sobre qualquer pessoa, ele desceu sobre pessoas que estavam ali em uma época específica, obedecendo ao mandato de Jesus. E eu creio que Deus também quer fazer algo através da sua vida, amém? Mas você precisa se colocar à disposição. Então a primeira característica de uma pessoa sobrenatural é que essa pessoa, ela precisa ter entendimento da estação que ela está vivendo, e ela precisa se colocar como uma pessoa disposta a pagar o preço que Deus está pedindo para ela. O que Deus está pedindo de você nessa noite? O que Deus quer da sua vida? Que tempo nós estamos vivendo? Eu dei alguns dados aqui do que está acontecendo ao redor do mundo. Nós começamos uma reunião de oração entre alguns pastores lá no Japão há 7 anos. E sabe qual foi eu ia falar uma palavra em japonês aqui. Como fala isso daqui? O start, não, mas não é start, é kikake. O que é kikake mesmo? Alguém que fala japonês? É kikake. O que gerou isso foi o tsunami. Aconteceu um tsunami, a igreja japonesa ficou desesperada, porque no tsunami, querido, o dinheiro só serve para reconstruir casas, mas não para restaurar lares. Depois de um tsunami, o dinheiro e a mão de obra, a solidariedade, só funciona para abraçar as pessoas e liberar uma palavra de consolo e ajudá-las financeiramente. Então jovens começaram a orar, e essa oração que começou há 7 anos, não parou até hoje. E nós temos uma data só para parar essa oração. E essa data que nós firmamos um compromisso com Jesus é quando Ele voltar. Quando Ele voltar, nós vamos transferir o lugar de oração. Amém? Então, pessoas sobrenaturais são pessoas que possuem entendimento espiritual. Nessa noite, eu quero clamar para que o Senhor derrame entendimento espiritual sobre a sua vida, para que você se posicione em Deus de uma maneira nova, sabe? Eu penso que nós precisamos parar com algumas. Ontem o Dudu falou mimimi, eu costumo falar picuinhas, não é? Nós precisamos parar com algumas picuinhas. Nós precisamos parar de frequentar um lugar porque as pessoas são solidárias conosco, ou por algum motivo secundário. Nós precisamos entender o que Deus está requerendo de nós. O Espírito Santo, Ele está procurando pessoas que possuem o entendimento dessa época que estão vivendo. E sabe que eu entendo também, que eu aprendo aqui sobre pessoas sobrenaturais?
Olha o versículo 2 e o versículo 3 de Atos aqui. Diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quando nós vemos esse texto aqui, a ideia que esse texto nos dá é que até mesmo os discípulos foram pegos de surpresa, de repente. Mas quando você estuda esse texto, você vai ver que as únicas pessoas que os acusaram de estarem embriagados foram as pessoas que não estavam dentro do mover. Queridos, eles não estavam orando por acaso, eles não estavam unidos, congregados por acaso. Eles sabiam exatamente o que eles estavam esperando. Eles não sabiam de que forma o Espírito ia descer, eles não sabiam como seria a manifestação, mas eles estavam esperando o Espírito Santo. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pela promessa do Pai. Eles sabiam que o Espírito Santo ia descer, e muitas vezes nós não sabemos aquilo que Deus está fazendo. E quando o Espírito desceu sobre eles, a Bíblia diz que encheu toda a casa. E essa palavra enchimento, ela significa completar, preencher. Ou seja, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar sem fazer nada. Por quê? Porque ela é cheia. Imagina um copo cheio. Tenta tocar, pega um copo que está prestes a transbordar e balança a mesa que esse copo está em cima, chega perto, dá um toque nele. Qualquer balanço, qualquer movimento que você faça brusco, vai cair água. Assim é o homem cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, eles não precisam esperar. Queridos, nós nos movemos por muitas coisas secundárias, e eu creio que isso tem impedido o poder do Espírito Santo se manifestar em nós. Hoje eu quero dar 3 características do poder do Espírito Santo para você. Sempre que você olha na Bíblia o poder do Espírito Santo, sempre o poder do Espírito Santo vai se manifestar de 3 maneiras. Primeiro, sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Anota, depois você vê na sua casa. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18, fala sobre a sabedoria carnal ou demoníaca, e fala sobre a sabedoria celestial, a sabedoria que vem do alto. Sempre que o Espírito Santo, ele vem sobre uma pessoa, ele derrama sabedoria. E eu creio que Deus está levantando pessoas sábias nesse lugar, amém? Coloca a mão na sua cabeça, diga assim comigo: Senhor Deus, derrama sabedoria do Espírito Santo sobre a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem que receberam sabedoria? Quando o Espírito enche uma pessoa, a sabedoria acompanha a vida dessa pessoa. Você recebeu sabedoria de Deus nessa noite, amém? Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se você pedir com fé, Ele concede sabedoria. Comece a clamar. Uma das orações que eu faço diariamente, sempre que eu vou para uma conferência ou para uma reunião ou me encontrar com alguém, eu oro pedindo 3 coisas: sabedoria, em segundo lugar, dons espirituais, e em terceiro lugar, o fruto do Espírito. O poder de Deus, ele sempre vai se manifestar enfatizando essas 3 coisas: sabedoria, dons espirituais e o fruto do Espírito. Então sempre eu peço a Deus: Deus, eu quero sabedoria. Por quê? Porque às vezes nós nos antecipamos. Sabe, chegou um tempo na minha vida que, por morar no Japão e por toda aquela tragédia que aconteceu, muitas pessoas do Brasil começaram a ir para o Japão. E eu acabei me tornando um ponto de contato, de conexão entre igreja japonesa e igreja brasileira no Japão com as igrejas do Brasil. Então todo mundo que ia para lá ligava: então eu quero fazer uma conferência. E eu vivia para fazer conferência. Chegou um momento que eu orei ao Espírito Santo, e o Espírito Santo ele falou bem claro assim comigo: Davi,
para de se apresentar para as pessoas. Se eu quiser que você conheça aquela pessoa, eu vou te apresentar para ela. Então eu comecei a fazer o seguinte, e foi muito tentador, porque depois disso eu fazia viagens, e no aeroporto é um lugar que você encontra muitas pessoas, né? E eu ia para o aeroporto, de repente, passando por um lugar, tal pessoa. Aí o meu impulso já dizia, eu vou lá falar que eu sou do Japão, é assim, né? Já vou pegar o contato, e o Espírito Santo falava, sabedoria. E eu ficava, Senhor, então me apresenta. E eu aprendi algo. Existem pessoas que são bênção, que são extremamente de Deus, mas que não vão estar ao teu lado, ou não vão estar naquela mesma missão, junto, no mesmo espaço com você. Vai estar fazendo a obra de Deus, mas em outro lugar, estabelecendo o reino de Deus em outro lugar. E quando eu entendi isso, muitas coisas mudaram na minha vida. Sabe por que nós ficamos cansados? A gente atribui o cansaço ao pecado de Adão, não é? Mas o cansaço geralmente é por causa do nosso pecado. Nós ficamos cansados por fazermos muitas coisas que nós não devemos fazer. Quando o Espírito desceu sobre aquele lugar, o Espírito Santo deu sabedoria para eles. Você pode ver logo em seguida, eles disseram, olha, eles estão embriagados. E Pedro levanta e diz, não, isso não é cachaça não. No Japão a gente diria, isso não é saquê não, meu irmão. E não é nem Coca-Cola. Isso daqui é o poder do Espírito Santo. E Pedro, com a sabedoria do alto, começa a pregar. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas aproximadamente são agregadas. Diga mais uma vez, Senhor Deus, me dá sabedoria. Em nome de Jesus. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre outra característica do poder de Deus, são os dons espirituais. Nós vamos fazer isso um pouquinho no final. Eu creio que Deus vai usar as suas mãos nessa noite para curar, para liberar uma palavra de conhecimento. Eu creio que essa noite é uma noite do Espírito Santo nesse lugar, amém? Mas os dons espirituais, esses dias eu estava com a minha família e mais uma amiga da minha filha, que é lá da igreja também, e a gente estava no McDonald's, lá no Japão. McDonald's se fala. Eu estava lá no McDonald's, lá no McDonald's, e a gente estava comendo um hambúrguer, que é hambúrguer, lá no McDonald's, ok? E quando a gente estava comendo, foi muito interessante. O Senhor me deu uma palavra muito simples assim, uma palavra de conhecimento. A minha filha já tinha feito o pedido, a gente estava comendo ali, e Deus me deu uma palavra de conhecimento assim, e eu falei assim, Isabela, que é o nome da minha filha mais velha, Isabela, você está com vontade de tomar Uroncha, que é um chá lá que tem do Japão, você está com vontade de tomar Uroncha, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra. Ela olhou assim para mim e falou, como você sabe disso? Eu falei, Deus falou para mim. Aí ela falou assim, o meu filho ele tem 7 anos, Samuel, ele do meu lado, né? E meu filho é todo guerreiro, ele gosta de UFC, meu filho ele do meu lado, ele ficou assim. Aí tinha a amiguinha da Isabela, eu falei assim, e você Mego, o nome dela é Megumi, que significa graça em japonês, eu falei, você Mego, pode comprar aquilo lá que você quer, você está falando aí, nossa, como eu queria comer aquela torta de chocolate, mas eu não trouxe dinheiro, eu estou com vergonha de pedir. Você não está pensando nisso agora? Pode comprar. Ela olhou e fez assim, japonês quando fica assustado faz, e? Japonês fala e. Aí ela falou, tá bom. E uma voltou com o Uroncha e outra voltou com o Chocopai. Eu não estou falando línguas não, estou falando japonês, gente. E daí o que aconteceu? Meu filho do lado disse assim, eu quero ser pastor. Por quê? Porque a gente sabe o que está no coração das pessoas. O que eu quero dizer sobre isso? Nós crescemos debaixo de um falso ensinamento que
o poder ou os dons do Espírito Santo, para eu manifestar os dons do Espírito Santo, eu preciso fazer trenzinho, eu preciso estufar eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a minha voz, eu preciso de uma descarga elétrica sobre mim, eu preciso de alguma coisa, de um circo. É verdade, não, isso é sério. E por muitos anos, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, quando elas ouvem a respeito de um cristão ou evangélico, como muitos dizem, elas ficam meio que arredias, elas ficam com medo, porque elas associam não com algo sobrenatural, mas com algo, eu não sei como falaria em português, mas algo estranho, esquisito, não é? Eu lembro que a primeira vez meu pai, ele era pai de santo, e ele cresceu no espiritismo. Hoje ele se converteu, graças a Deus, está lá na igreja servindo ao Senhor, mas o primeiro culto que ele participou foi um culto de uma igreja onde eu era diácono, e eu chamei meu pai para participar, e ele disse, tá bom, Davi, de tanto você chamar, eu vou. Faz o quê? Não sei, uns 15 anos, não sei. E ele foi, e no culto, sem brincadeira, era um pastor que tinha vindo do Brasil, ido do Brasil, pregar, e a igreja estava cheia. Eu era diácono lá na igreja, eu levei meu pai, eu todo contente, e o pastor começou a pregar, e o pastor disse assim, hoje, sem brincadeira, gente, sem brincadeira, hoje Deus vai matar pessoas nesse lugar, sem brincadeira. E ele disse assim, eu preguei em Brasília recentemente, não é o pastor Gustavo Paiva não, tá? Eu preguei em Brasília recentemente, para a honra e glória do nome de Deus, Deus matou 5 pessoas. Até meia-noite Deus vai matar pessoas que estão em pecado nesse lugar. E daí todo mundo começou a ficar desesperado, gente. Você imagina? E meu pai estava nessa. Meu pai de santo, sabe o que meu pai disse para mim? Davi, eu nunca mais volto nesse lugar e você deve sair dessa igreja, porque esse pastor é macumbeiro. O problema é que nós associamos o poder do Espírito Santo sempre com, a gente sempre espera ver anjos voando, alguém vendo anjo, alguma coisa, e nós não entendemos que o Espírito Santo, ele quer trabalhar através da nossa vida, das nossas vidas, liberando os dons espirituais aonde nós estamos. Quando o Senhor me deu essas 2 palavras de conhecimento, lá no McDonald's, meu filho do lado, ele falou, pai, eu também quero ser pastor, porque ele viu algo diferente, mas num ambiente comum. Isso que é sobrenatural. Olha só a palavra, sobrenatural, é algo que está acima do natural. É sobre o natural. É no ambiente de naturalidade. É naquele ambiente, e quando a gente vê a vida de Jesus, queridos, a gente vê exatamente isso. A sogra de Pedro estava ali deitada com febre, e Jesus chega. Não diz que Jesus gritou, que ele berrou, talvez ele fez isso, mas a Bíblia diz que ele veio e ele levantou ela. E muitas vezes nós pensamos que os dons de Deus, eles só agem dentro desse ambiente, aonde eu tenho que gritar, onde eu tenho que berrar, onde eu tenho que rolar. E eu quero dizer para você, que Deus, ele quer usar você, através dos dons dele, da maneira que você é. Você crê nisso? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas vamos lá, não que eu vá demorar muito, tá? Eu já estou acabando. Mas eu quero falar uma coisa para você. Existe outra manifestação do poder de Deus. Sempre que o Espírito desce sobre nós, ele vai liberar sabedoria, dons espirituais,
e Ele vai liberar o fruto do Espírito, ok? Ele vai liberar o fruto, não são frutos, é fruto, com 9 facetas, está lá em Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23. Mas eu quero falar sobre 2 características do fruto do Espírito: a mansidão e a temperança, mansidão e domínio próprio. Essa palavra domínio próprio, no grego, significa cavalo bravo domado, literalmente. Domínio próprio é cavalo bravo domado. Não é você ser transformado num pônei, não é isso. É um cavalo bravo que vai ser domado por Deus. Isso é domínio próprio. E mansidão, sabe o que significa mansidão? Mansidão significa aptidão em obedecer a Deus, significa capacidade de obedecer a Deus. Isso significa mansidão. Mansidão não é a pessoa que fala mansa. Você viu como eu sou brasileiro? Mansidão não é a pessoa que fala na boa, que fala devagar. Mansidão é uma pessoa que tem capacidade de obedecer o Espírito Santo. E eu vou citar alguns exemplos sobre isso. Anota aí para você ler depois. Em Mateus 5, do versículo 10 ao versículo 12, Jesus ele começa a falar que bem-aventurados, ou mais do que felizes, são as pessoas que são perseguidas, são as pessoas que são injuriadas pela justiça, por amor ao nome dele. E ele diz que essas pessoas precisam se regozijar, porque os profetas, os antigos também sofreram tudo isso. Jesus está dizendo que uma pessoa mais do que feliz, uma pessoa verdadeiramente alegre, é uma pessoa que é perseguida, é uma pessoa que é injuriada. E é exatamente isso que é mansidão. Mansidão é você conseguir se regozijar em meio ao caótico, em meio à situação desagradável. E eu vou dizer uma coisa para você: mansidão, sabe o que é mansidão? Mansidão é quando alguém fala mal de você, você sentir alegria dentro de você. Isso é mansidão. Perdão, eu não fui bíblico. Não é alegria, é regozijo. Alegria é isso que nós estamos sentindo. Regozijo é um brado, é como você, é mais do que quando o Brasil ganhou as Olimpíadas aqui, o Neymar bateu o último pênalti, todo mundo ficou alegre, o Maracanã lotado, o Brasil parou. Aquilo é alegria, aquilo é felicidade por uma conquista. Regozijo vai além, só consegue se regozijar quem é manso, quem está em Deus. Agora você entende porque a igreja primitiva teve um avivamento sustentável? Porque a igreja foi cheia do poder de Deus, a igreja foi cheia de sabedoria, a igreja foi cheia dos dons do Espírito, a igreja foi cheia do fruto do Espírito. Isso resume o poder do Espírito Santo sobre uma pessoa. Fala assim comigo: Senhor Deus, eu declaro que a partir de hoje eu serei manso e terei domínio próprio, em nome de Jesus. Você acabou de declarar declarou sua sentença agora. Você disse assim: Senhor, que falem mal de mim, pode falar. Sabe por quê? A mansidão só se manifesta na perseguição. A mansidão só se manifesta quando você é injuriado. Você percebe que a igreja primitiva, ela cresceu, quanto mais se perseguia ela crescia. Não é assim que acontecia? Então quando você diz: Senhor, me dá mansidão, você está dizendo: Senhor, podem falar mal de mim. Só que o problema é que quando falam da gente, o que a gente faz? A gente quer se defender. E eu vou dizer uma coisa para você, escute isso, tá? Que agora o momento de riso vai acabar. Agora vai ficar sério o negócio. Queridos, o Senhor só pode nos proteger quando nós estamos desprotegidos.
Deus não pode proteger quem está protegido. Deus não pode cobrir quem está coberto. O problema é que nós buscamos defender a nossa reputação. Nós buscamos defender a nossa glória. E o Senhor só vai nos defender com a glória dele. O Senhor só vai nos cobrir. Veja Jesus, quando queriam matar Jesus. A Bíblia diz que Deus escondeu. Aí o rei quis matar. Ele foi levado para o Egito. Deus, ele quer defender uma geração. Deus, ele quer defender uma igreja. Ele quer fazer uma igreja regozijante se levantar nessa nação. Mas essa igreja precisa entender que, para que a glória de Deus cubra a igreja, nós precisamos nos despir da nossa glória. Nós precisamos parar de nos defender. E o problema é que nós deixamos de ser manso quando nós somos acusados. Deixamos de ter domínio próprio. Veja, domínio próprio é cavalo bravo domado. Não é ser transformado em pônei, como eu falei. E o que nós estamos pedindo muitas vezes para Deus é: Deus, segura a minha língua. Deus, muda a minha personalidade. Deus, não deixa eu encontrar com tal pessoa. Mas a glória de Deus se manifesta exatamente no contrário. É quando você encontra, é quando você quer fazer justiça, a glória dele, você fala: Senhor, o meu coração está fervendo aqui de raiva, mas vem com a tua mansidão sobre mim, manifesta o fruto do teu Espírito sobre mim, e então ele vem sobre você, e o reino dele é manifesto naquele lugar, amém? Uma pessoa sobrenatural é uma pessoa de entendimento espiritual, e é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E em último lugar, olha o versículo 4. Todos ficaram, do capítulo 2 de Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse texto, as línguas só servem como uma manifestação, como uma testificação do Espírito Santo. Não é o foco do texto. O foco desse texto é: conforme eles foram cheios do Espírito e eles falavam porque o Espírito concedia que falassem. Sabe o que eu aprendo sobre uma geração de pessoas sobrenaturais, sobre pessoas sobrenaturais? São pessoas que elas são dirigidas por Deus. E não tem como uma pessoa ser dirigida por Deus se ela antes não ser cheia de Deus. A Bíblia diz que o Espírito ele desce sobre Jesus, e depois que ele desce sobre Jesus, depois do batismo, para onde o Espírito guia Jesus? Para onde? Sabe o que significa deserto na Bíblia? Sabe o que significa? Significa lugar de se aprofundar na palavra de Deus. Isso é o significado da palavra deserto. Quando Jesus é levado para o deserto, é o lugar de provar a palavra de Deus. Se o Espírito Santo está sobre a minha vida, eu preciso ser conduzido para o deserto. O problema é que o deserto hoje, na igreja brasileira, deserto é luta, não é? A gente atribui deserto a problema. Nós atribuímos deserto ao quê? A escassez. Você está no deserto, irmão. Você está na prova, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, como se Deus fosse Aladim. Se fosse no Japão, é aquele bonequinho, aquele gatinho assim. Aí o japonês vai e passa a mão na barriguinha do gato, para ter dinheiro. Hoje, essa palavra deserto é atribuída como um lugar aonde há escassez. E é verdade, deserto é lugar de escassez para o homem natural. Porque na Bíblia o deserto foi o lugar da maior manifestação do poder de Deus. Nunca foi visto na história um lugar de tamanha manifestação do poder de Deus como no deserto. No deserto Deus derramou o poder dele. No deserto a Bíblia diz que Deus sustentou Jesus. No deserto Deus sustentou Moisés. No deserto Deus guiou Abraão. No deserto Deus falou com Elias. O deserto é o lugar dos homens de Deus permanecerem.
Porque deserto não fala de escassez, deserto fala de lugar de dependência de Deus, um lugar onde eu falo com Deus, onde eu clamo a Deus, e sempre nós precisamos estar no deserto. Nós queremos sair do deserto, mas o deserto que o Espírito Santo, Ele conduz, é o deserto diferente desse deserto que nós estamos falando. E nessa noite, eu quero orar com você, porque eu creio que o Espírito Santo, Ele quer levantar, Ele já tem levantado essa igreja de uma forma especial, mas eu creio de verdade que o Espírito Santo, Ele quer liberar algo novo sobre vocês. Ele quer liberar algo maior sobre vocês. Vocês creem nisso? Eu não preciso sentir uma cócega na coluna, eu não preciso sentir algo de especial para acreditar que o Espírito está aqui. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite.